Paz seja convosco. Estamos de volta no nosso segundo período, meditando na pergunta 87, que é: o que é o arrependimento para a vida? O arrependimento é um dom de Deus, não deve trazer ao crente nenhuma espécie de satisfação pessoal. No entanto, ninguém será salvo se não tiver na sua vida esse sinal do arrependimento. O arrependimento transformado em obras. A moderna igreja cristã prega que o arrependimento é necessário para a salvação. Então, o que a igreja hoje fala é que eu só posso ser salvo se eu me arrepender, e não o contrário. Assim, eles pretendem transformar algo que é um dom de Deus em uma decisão humana chamada de livre-arbítrio. Então, se você acredita que para você ser salvo, você precisa se arrepender, você tira alguma porcentagem da soberania de Deus. Porque depende de você. Se o Moisés pisou na bola comigo e eu não o perdoar, ou se ele pisar na bola comigo e eu não o perdoar, se não houver mudança, se não houver arrependimento, eu vou para o inferno. Ou seja, o sangue de Cristo, ele não é totalmente suficiente. Precisa de mais alguma coisa acontecendo. Essa doutrina vem sempre disfarçada de piedade, pregando uma doutrina da graça pela qual Cristo morreu por toda a humanidade. Cristo não morreu por toda a humanidade. Sendo que o arrependimento se torna necessária e meritória a salvação conquistada pelo homem, que pode aceitar ou desistir da salvação. Então você tira o contexto novamente da soberania divina e você define que Deus ele faz 99, mas se eu não quiser, eu tenho o direito de dizer não para Deus. E aí tem uma música, ainda bem que esse cara sumiu, né? Esse Thales Roberto. E uma das últimas músicas dele, ele falava sobre a condição de Deus, chateado, triste, chorando, pela pessoa não estar se arrependendo, não estar mudando o comportamento. Então era um Deus que chora e choraminga pela condição de pela condição de não haver arrependimento da parte de Deus, ou melhor, o perdão da parte de Deus. Apocalipse 7:10. Apocalipse capítulo 7, verso 10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Tá, então, naquela visão dos seres glorificados, dos anjos diante do trono, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Não é a mim, não é o meu esforço, mas é Deus Pai que escolhe, e o sangue do Cordeiro sobre a vida daqueles que o sangue é colocado. Para muitos o arrependimento tem sido visto de forma negativa. O arrependimento condena quando visto como mérito próprio. Se eu olho para o arrependimento como algo que procede de mim, mérito próprio, é negativo. O arrependimento é um dom de Deus, originado lá na eleição divina de forma eterna, baseado na redenção adquirida por Cristo e aplicada pelo Espírito, sem mérito, justiça ou participação do homem. Se você acha que procede de você, arrependimento não é uma coisa boa. O arrependimento só é uma coisa boa quando você dá o crédito a quem de direito, a glória a quem de direito. Você só agiu daquela maneira porque Deus assim o fez. O mérito do homem. As seitas, e o termo é esse mesmo, igrejas que pregam esse tipo de coisa são seitas. As seitas ou denominações religiosas defensoras do livre-arbítrio afirmam que a graça de Deus e o sacrifício de Cristo não são suficientes para justificar o homem. Se você fala isso, a pessoa fala: não, claro que não. Ué, mas como é que pode ser suficiente e eu preciso ainda me arrepender? Como que é suficiente e eu preciso ainda dizer o meu sim? A pessoa, ela, como a minha esposa fala, ela quer viver no melhor dos dois mundos.
Ela não quer ser uma pessoa que é controlada por um senhor, mas ela também quer ter uma vontade. E você tem que entender, ou você joga num time ou no outro. Ou você acredita no livre-arbítrio, ou na soberania, predestinação de Deus. Não tem outro, não tem meio termo. Não tem o café com leite. Ou é uma coisa ou outra. Se a pessoa acredita que é o livre-arbítrio, continue vivendo nesse caminho. Mas não vai dizer que Deus é soberano. Vai ter sempre a variável. Porque eu fiz isso, pode ter uma diferença de vida. Alguma coisa. Afirmam que a graça de Deus e o sacrifício de Cristo não são suficientes para justificar o homem, sendo que a salvação dependeria do esforço moral e ético do homem. E ontem eu estava vendo um deputado lá de São Paulo falando: uma pessoa, ela tem a permissão legal de amputar um membro que esteja funcionando bem? Não. Se eu decidir ir para o hospital e falar, eu quero que corte meu braço, o cara não pode cortar o braço, porque legalmente esse braço está perfeito. Eu quero que você arranque esse olho, não posso. E aí o deputado estava inquirindo um cara lá médico, e o cara falou, sim, não pode. E por que você põe uma criança de 4 anos, um homem, por exemplo, um menino de 4 anos, e permite que ele ampute o pênis dele, porque ele se diz ser uma menina? E o médico, não, isso aí não é amputação de um... É porque ele não é um homem, ele é uma menina. 4 anos. E isso está sendo liberado com frequência lá em São Paulo. Então, com 4 anos, uma criança pode dizer, eu não quero mais ser homem, eu quero ser mulher. E aí ele pergunta, como que você amputa seios de meninas? Ela não é uma menina, ela é um menino. Olha que loucura. Então, a gente tem que entender que ou você está num caminho ou está no outro. Ou você acredita ou não acredita. E você tem que definir no que você acredita. A salvação, nesse caso, do mérito do homem, dependeria do meu esforço moral, da ética a minha ética. Assim, Jesus deixa de ser o Redentor para se transformar em um mero exemplo de vida. Gálatas 6:7. Jesus, ele é um exemplo? Sim, mas ele não veio para ser exemplo. Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não acha que, porque no mundo é pizza, que lá vai ser pizza. Não acha, não. A penitência são obras penosas impostas aos homens para que recebam o perdão dos pecados. Esse procedimento transfere para a igreja o poder da salvação e para os sacerdotes o poder de Cristo para a propiciação da ira de Deus e perdão dos pecados. Então eu, como sacerdote, chego e ouço você. E você vai lá e comenta, olha, pastor Paulo, eu fui lá e roubei o Carlos. Então para você ter a sua penitência, você vai fazer esse tipo de oração tantas vezes, você vai carregar uma cruz, você vai se chicotear, eu vou trazer danos físicos à pessoa, ou morais ou financeiros, para que aquilo possa mostrar que ele realmente está arrependido. E isso aconteceu antes da reforma exatamente pela Igreja Católica Romana, em que ela vinha e fazia o quê? Ela vendia para você. Então você chegava lá e falava assim, olha, eu tenho esse pecado. Esse pecado custa tanto. R$1.000. R$1.000, desse jeito. R$1.000, você me dava R$1.000, eu assinava um papelzinho. Eu, Paulo César, sacerdote da igreja tal, declaro que Moisés ele é liberto desse pecado. E carimbo, assino e integro na mão dele. Tinha casos que você fazia para a pessoa que já morreu, né? Entendeu? Então, a venda foi o que deflagrou um dos grandes estupins da reforma. E assim as igrejas evangélicas adotaram isso. Mesma coisa. Lutero estava indo para a igreja para orar, e ele encontra um amigo dele, bêbado, devasso. Ele fala, cara, você não pode continuar nessa vida. Não, tá liberado, ó. Eu tinha muita grana, eu paguei, eu estou liberado, não só dos pecados do passado, mas todos que eu vier a cometer, está liberado. Eu posso viver à vontade. Ele mostrou o papel para ele lá. Aqui falando paz, sempre não havia paz. No Antigo Testamento, né, quando as pessoas matavam os animais antes de pecar, já na intenção de pecar. Tá?
Jonas capítulo 2, verso 9. Jonas 2:9. Mas, com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que voltei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Então você tenta de alguma maneira pagar isso de outra forma. Pequenos pecados é uma outra forma de você entender. As pessoas olham e falam: meu pecado não é tão sério assim. Então esse pecado está liberado. Não existe pecado que não demande arrependimento. O pecado, por menor que seja, é ofensivo a Deus e traz condenação eterna ao pecador, qualquer que seja. Lembro que eu vi uma vez um vídeo de um rapaz, um profeta, que estava andando pelo Brasil fazendo umas unções, uns negócios assim, e ele passou, acho que eu já contei essa história, em que ele passou num campo de algodão, e ele achou muito bonito a flor do algodão. Ele falou: vou levar para minha filha. Ele foi lá e pegou uma, colocou no saquinho lá para levar para a filha dele. Depois que passou uns 100, 200 quilômetros andando de carro, ele se sentiu acusado. E ele começou a buscar de Deus o que era aquilo que ele tinha feito de errado. E ele lembrou que ele tinha roubado uma florzinha de algodão. Não era dele. É roubo. Cadê? Tiago 2,10. Tiago 2,10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, está culpado de tudo. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto. O pastor não é justo. Reclama com quem fez a regra. Mas mesmo você reclamando, a regra não muda. Poxa, mas foi só... Eu lembro daquela parábola lá das virgens nécias. Poxa, mas talvez tenha sido só 5 minutos de diferença entre a compra do óleo. A porta fechou, já era. Não tem conversa. Mas não é justo. E às vezes eu estou com um aluno, né? E aí a gente fala, né? A aula vai começar às 7h30. A gente dá uma tolerância. Para começar a aula, eu dou uma tolerância de 5 minutos para começar a aula. E no sentido de falta, meia hora. Então, se a pessoa chegar até às 8 horas, não é falta. Aí a pessoa chega às 8h02. Olha para mim e fala assim: pastor, não é justo, por causa de 2 minutos. 32. Você tem um boleto para pagar que vence dia 10. Aí, vence o boleto. Você não pagou. O cara cobra 10% de juros. Não é juros. Por causa de 20 minutos. Não foi 20 minutos. A partir do momento em que, no mês passado, você pagou o boleto, dia 10 de novembro, o boleto de 10 de dezembro começa a correr. Você tem 30 dias para pagar esse boleto. É até dia 10. Aí a pessoa acha que por causa de 1 minuto, 10 minutos, 30 minutos, um dia. Não é isso o pensamento. O pecado sob a graça. O menor dos pecados traz a condenação, porém, como os eleitos não são salvos por seus esforços, mas pela graça, não existe pecado dos filhos de Deus que não alcance o perdão pelo trabalho perfeito e único de Cristo, que tem um valor infinito. Apesar de haver uma consequência dos nossos pecados de forma temporal, apesar de haver uma consequência dos nossos pecados a nível eterno, no sentido de galardão ou de punição no inferno, eles são levados. Nós, como salvos, nós temos os nossos pecados levados na cruz do Calvário. O arrependimento, novamente, é um dom de Deus. Aqueles a quem decidiu salvar eternamente. Por isso, todos os que se arrependem sinceramente são os eleitos. Justificados por Deus. E todos os seus pecados passados, presentes e futuros são perdoados em Cristo. É mais ou menos o que aconteceu lá nas vendas das indulgências, só que o preço não foi
dinheiro, o preço foi o sangue. E quem definiu isso foi o próprio Deus. Ele define o preço. É um exemplo que eu sempre dou para as pessoas. Eu vou manobrar o carro e bato no carro do Alice. A única pessoa que pode liberar é o Alice, porque o carro é dele. Felipe não pode. Rayane não pode. Moisés não pode, porque o dano foi no carro dele. Então, quando Deus diz, eu perdoo, está perdoado. Ele define o preço. A justificação do pecador é aplicada uma única vez, jamais será perdida. Não existe essa apresentação semana após semana, dia após dia. Nós nos arrependemos, mas o preço já foi pago. Quantas vezes você for no Serasa para ver sua dívida, ela está paga. Não foi paga por você, mas foi paga pelo Senhor. Romanos capítulo 8, versos 38 e 39. Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. E aí Paulo ele tenta ser o mais extensivo possível. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas que você está fazendo hoje, nem as coisas que você fez no passado, nem o que você vai fazer no futuro, nem a altura, não, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. A única possibilidade que tem, única, é Deus mentir e ele mudar de ideia. Se ele mudar de ideia, aí é possível. Senão não tem um jeito, não tem como que isso venha acontecer. Por outro lado, todo aquele que acredita na influência moral do homem, na salvação, jamais será arrependimento para a vida, pois nega a graça de Deus e a suficiência do trabalho de Cristo, como está escrito, e nós já lemos, quem tropeça em um ponto, tropeça em toda a lei. Então, se a pessoa ela acha que a salvação é por conta dela, pelo esforço dela, pelo agir dela, ela não está debaixo desse cuidado do Senhor. Se não está debaixo do cuidado do Senhor, ela está livre à sua porta. Tanto vocês olham para lá, duas mulheres aí. O que tanto vocês olham para lá? Nossa! A justificação do pecador aplicada uma única vez jamais será perdida. Não há como você perder isso. Se você acredita na salvação, na sua força, na sua energia, você não está debaixo do amor de Deus. Aí realmente você tem motivo para se preocupar. A única forma da propiciação, ou seja, eliminação da ira de Deus, é em Cristo e através de Cristo. E nada pode ser acrescentado, nenhum ser humano pode criar nada mais. Por isso que quando o Antigo Testamento foi escrito e fechado, nada mais se acrescentou a ele. Quando o Novo Testamento foi escrito e foi fechado, nada mais se acrescentou a ele. Qualquer pessoa que traga um novo ensinamento que não estão nas páginas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, é heresia, tem que ser descartada. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12. Desculpa, 1 João 4,10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não consiste o amor de Deus, não que nós tenhamos amado a Ele. E aí as pessoas acham que quanto mais nós executamos obras, quanto mais nós fazemos coisas, quanto mais nós nos dedicamos à palavra de Deus, mais Deus nos ama. Isso não é verdade. O amor dele é... Que isso?
O amor dele é imutável. O amor dele não muda. O amor dele é o mesmo por você, porque não é baseado em você. É baseado no sangue do Cordeiro. E é uma coisa que a gente está repetindo, mas ele tem que ficar repetido, para você não entender que você é melhor por agir melhor. Ou você é amado, mais amado porque você age melhor. Não funciona dessa maneira. O dom de Deus e o dever do homem. Apesar do arrependimento ser um dom de Deus, nem por isso deixa de ser uma obrigação e o dever do cristão procurar o arrependimento e reforçar a sua fé, pelos meios da graça colocada ao seu alcance. Apesar de Deus conceder a graça sobre a sua vida, apesar de Deus derramar o amor dele sobre a sua vida, você tem obrigação, você é responsável. É aquilo que nós falamos dentro de Efésios em relação ao lar. A mulher que peca, ela é culpada pelo seu pecado, mas o responsável é o marido. Mas ela é culpada. Diante de Deus ela vai ter que responder aquilo. Mas quem deveria ter policiado para que aquilo não acontecesse? O marido. Arrependimento é a mesma coisa. Mesmo sendo um dom de Deus, eu tenho que entender que quando eu errar contra Moisés, eu tenho que, Moisés, me perdoa. Eu errei. E não é eu prometer, eu não vou errar mais. Uma coisa que você não pode fazer é isso. Moisés, você me desculpa porque eu nunca mais farei isso. Não faça isso. Porque a grande possibilidade é que você venha fazer novamente. E quando a pessoa é madura, ela entende isso. Mas vai falar para o ímpio isso. Olha, eu pisei na bola com você hoje, mas amanhã eu piso de novo. E você vai ter que me perdoar. O cara não entende, porque isso é uma coisa sobrenatural. Não é natural. O principal dever do homem é reconhecer com humildade a sua incapacidade e confiar somente na graça de Deus, na justiça perfeita de Cristo. Eu estou errado, eu erro, não consigo me corrigir, dependo de Deus. 1 Timóteo 1,12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então o apóstolo Paulo aqui, ele olha para aquela condição, ele se acha, ele se declara, entendeu, feliz porque Deus confiou aquele ministério a ele, mas ele apoia a fé dele, a força dele, não nele mesmo. Tanto que ele fala, quando sou fraco, que sou forte. É por isso que, se você ler versículos bíblicos isolados, você vai parecer que a pessoa está falando outra coisa. E aí, quando você tem a visão das escrituras como um todo, você vê que não é possível, mesmo que o cara seja louco, que ele fala uma coisa aqui e a outra ele fala lá, ele fala coisas diferentes. Você tem que pensar sempre dentro do contexto como um todo. O poder de restrição do Espírito. Então o Espírito ele não permite que você avance mais do que você deva. O arrependimento traz aos homens a consciência do pecado, mas o Espírito de Deus guarda os eleitos para não permanecer no pecado. Não quer dizer que você não vai pecar de novo, mas quer dizer que você não permanece nesse pecado. Não é algo que vai ser visto na sua vida 5 anos, 10 anos acontecendo frequentemente. Você está lutando contra aquela dificuldade, contra aquele pecado. Você se arrepende daquele pecado, você pede perdão daquele pecado e você volta a cometer aquele pecado. Mas você não permanece nele. E todas as vezes que você cair naquele pecado, o Espírito Santo ele vem trazendo ao seu coração essa necessidade de arrependimento e você volta ao caminho. E quanto mais você se arrepende, quanto mais você cresce, mais essa incidência desse pecado ela vai espaçando. Que é o que eu sempre falo para vocês. Nós temos que buscar espaçar essa condição da nossa ocorrência de pecado, até que chegue um momento em que aquilo fica apenas como uma triste lembrança do passado, ou como uma alegre lembrança que você não comete mais. Arrependimento congregacional, ou da igreja. Nós como igreja, nós temos que nos arrepender também. Através da oração, o crente tem acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, o mediador, e faz sua confissão diretamente. Todavia, a ofensa aos irmãos, à igreja, à família pode ser objeto de confissão pública do ofensor. Há situações em que a pessoa ela tem que pedir perdão não para um membro, mas para a igreja.
Porque ela começa a ter a consciência de que o pecado dela, ela não é só sobre ela, mas ele influencia pessoas. Então, quando a gente vê o texto de Mateus, eu chamo a atenção da minha filha, ela não ouve. Eu chamo uma testemunha, ela não ouve. Eu levo para a igreja e ela não ouve, ela é excluída. Quando há essa condição de levar à igreja, a pessoa que cometeu o pecado, ela tem que se apresentar: olha, eu fiz isso, eu quero pedir perdão à igreja. Entende a força que tem uma coisa como essa dentro de uma igreja madura? O que vai acontecer é que as pessoas elas vão se sensibilizar espiritualmente, vão ajudar você a romper aquela barreira. Não vai ser simplesmente a condição de apontar o dedo. Não é o pastor que falou, é a pessoa que abre o coração dela e fala assim: olha, eu realmente agi dessa maneira. Quando você pensa na hierarquia pastoral, por exemplo, a coisa fica mais complexa, porque alguns pecados, eles são muito sérios no âmbito de cuidar de pessoas. Como que um pastor que é pedófilo, ele pode ficar com uma criança no colo? Como que um pastor adúltero, como que o marido vai ficar tranquilo? Se o pastor ele foi condenado por adultério, como é que ele vai ficar tranquilo de ter a esposa dele sendo aconselhado? Então, algumas coisas, elas são muito sérias no âmbito da congregação, e eles têm que ser confessados a nível público. Todavia, a ofensa dos irmãos à igreja ou à família pode ser objeto de confissão pública do ofensor. É fundamental para o cristão ter continuamente em sua consciência que o único mediador entre Deus e os homens é Cristo. Nenhum homem tem o poder de pedir a Deus o perdão por outra pessoa ou para si mesmo, a não ser através de Cristo Salvador. Então, como que eu posso pedir perdão pelo pecado do Alice? Seria muito legal dentro da igreja, eu já contei esse exemplo para vocês, lá em São Paulo, culto de terça-feira de determinada igreja. Venham para a igreja tal, vai ter culto 6, 7, 5, 8, 10, meio-dia, 3, 4, 5, e vai ter o período de jejum, só que você não precisa jejuar, quem jejua sou eu. Olha que legal, entendeu? Nossa, como é legal isso, entendeu? Mas o que você tem que fazer? Pagar o serviço. Se você sabe como consertar o cano que estourou lá da sua pia, você conserta. Se você não sabe, você paga. Aí leva-se isso para o conceito de igreja. Então, se a igreja não quer fazer, ela tem que pagar. E os pastores e sacerdotes sabem fazer isso com muita maestria, entendeu? Porque eu trago uma solução simples para você. Não há solução simples. A solução é trabalho. É trabalho e trabalho bravo. 1 João capítulo 1, verso 9 e 10. Primeiro João, capítulo 1, versos 9 e 10. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ele vai continuar sendo fiel, se você confessar ou não. Para os filhos, o confessar é uma atestação da filiação, mais nada. Ele vai continuar sendo fiel. Quando o crente se confronta com uma congregação ou família infiel e pecadora, tocado pelos seus pecados, pode fazer a Deus a confissão dos pecados por todos eles, como no caso de Daniel, que reconhece os pecados do seu povo e pede perdão para eles. Qual a diferença daquilo que eu falei que não pode ocorrer para o pecado que Daniel confessa ou que Neemias confessa? Ele fala que ele também faz parte do bolo. Eu não peço perdão pelos pecados da casa do Filipe, eu peço perdão pelos nossos pecados, que é exatamente o que Daniel faz. Senhor, pecamos nós e pecamos nossos pais. Pecamos nós e pecamos nossos pais. Feio, muito feio. Pecamos nós e pecamos nossos pais. Nos perdoa, Deus, pelo nosso pecado. Daniel reconhece os pecados do seu povo
e pede perdão para eles. Daniel, ele não se coloca como acusador. Ele se coloca humildemente entre os pecadores, efetivando dessa forma a sua súplica. Daniel, vamos lá? Eu vou ler. Daniel 9. Daniel capítulo 9. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de adorar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Como que ele fala no verso 5? Temos, ele coloca como pecador, sendo que Deus fala que mesmo, num certo confronto, mesmo que Daniel e outras pessoas estivessem lá, ele continuaria agindo daquela maneira, Deus executaria o juízo, ou seja, Daniel ele era diferente. Mas ele olha e fala: temos pecado, temos cometido iniquidades, temos procedido perversamente e temos sido rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel fazia isso? Não. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, sendo que ele mesmo é profeta, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, o Senhor, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, que outro texto era, nós falamos o quê? Nojo de mim. A nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, de todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os tem lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Em nenhum momento Daniel ele aponta o dedo, mas em todos os momentos ele atrai para ele o pecado. Então, eu tenho que pedir perdão pelos meus pecados, eu tenho que me arrepender das minhas ações, eu tenho que perdoar as ações das pessoas contra mim, e eu tenho que orar também pelos pecados da nação, tenho que orar pelos pecados da igreja, tenho que orar pelos pecados que nós observamos que não são nossos, mas nunca colocarmos como pessoas superiores, e sim como pessoas humildes, sabendo que se nós não cometemos aquele pecado, é simplesmente porque Deus nos concedeu graça. Amém, queridos? Amém. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos pela leitura da tua santa e bendita palavra. Agradecemos, Pai querido, pelo teu amor e teu cuidado. Agradecemos porque o Senhor é bom e o Senhor, a tua misericórdia dura para sempre. Pedimos, Pai querido, que o Senhor implante no nosso coração a tua palavra, gere em nós frutos do verdadeiro arrependimento, para que nós possamos ser vistos neste mundo tenebroso como servos e servas amadas em quem o Senhor tem prazer, e assim atrair muitos ao Senhor. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.